carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, eu começarei do verso 1, porque o contexto é muito importante a ser considerado, mas nós nos basearemos nos versículos 9 e 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade, e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um avalie seu próprio procedimento, e então terá motivo para o orgulho somente em si mesmo, e não nos outros, porque cada um carregará o seu próprio fardo. O que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Amados irmãos, estas são as últimas exortações do apóstolo Paulo antes de despedir-se, para relembrar as igrejas da Galácia. Galácia era uma região, e as igrejas daquela região são as igrejas para as quais o apóstolo Paulo escreve. Se você quiser saber quais eram as igrejas da Galácia, basta ler o livro de Atos, capítulo 13 e 14. Os irmãos verão que Paulo e Barnabé, eles enviados pelo Espírito através da igreja, eles vão para a ilha de Creta e começam uma viagem missionária, cidade por cidade. Depois fizeram o caminho inverso e voltam para Antioquia da Síria. Então, nos capítulos 13 e 14 estão as igrejas, as cidades que foram evangelizadas e as igrejas que foram plantadas nessas cidades. Pois bem, sabemos que falsos mestres infiltraram-se no seio daquelas igrejas, ensinando um falso evangelho. E o apóstolo Paulo combate, refuta, adverte, repreende aquelas igrejas, porque começaram muito bem e agora estavam correndo grande e grave perigo de retrocessos. E um retrocesso doutrinário não é apenas o retrocesso de uma teoria, é afastamento de Deus. O apóstolo Paulo deixa claro isso nessa carta aos Gálatas. Se você se desvirtuar doutrinariamente, você não apenas se equivocou numa teoria, você se afastou de Deus, porque é impossível romper com a sã doutrina e o Evangelho e estar bem com Deus. É impossível. Portanto, dar crédito a uma falsa doutrina implica em afastar-se do próprio Deus. Logo, doutrina importa, doutrina é importante, doutrina tem que ser discutido, e quando diz, mas doutrina divide, é para dividir mesmo, é para deixar claro o que nós acreditamos com base nas Escrituras e o que nós não acreditamos, porque não
tem fundamentação bíblica. Existem aspectos doutrinários que se pode conviver. Uns acreditam que Cristo, o milênio será antes da volta de Cristo, outros depois. Existem alguns temas que não são essenciais e é possível você ser ortodoxo, você estar na sã doutrina, mas tem alguns pontos para os quais não há unanimidade. Lutero e Calvino, sempre houve divergência quanto à compreensão da ceia do Senhor, por exemplo, batismo e alguns outros assuntos que não chegam a ser matéria que se considere cardinal, algo do qual um afastamento implica em afastamento de Deus. Pois bem, o apóstolo Paulo termina a sua carta com alguns mandamentos. O primeiro mandamento: restaurai. Se um irmão ou uma irmã for pego ou pega em flagrante, cometendo pecado, seja ele de que tipo for, mentindo, enganando, sendo falso, adulterando, roubando, qualquer tipo. Qual é o dever de pessoas espirituais? Pessoas espirituais agem espiritualmente. A atitude espiritual, quando você flagra um irmão, uma irmã pecando, não é pegar o celular e divulgar, não é ir para uma rede social e tornar público, não é colocar o dedo do nariz do indivíduo ou da pessoa e humilhar e tripudiar e ofender, não é. O dever é restaurar. Faça com que aquela pessoa, aquela irmã e aquele irmão volte a ser o que ele era e o que ela era. Porque fraquejou na oração, porque fraquejou na palavra, porque se distanciou de Deus, porque caiu em tentação, pecou. Então ajude-a a voltar a ser o que era. Também dizer: não tenho nada a ver com isso, problema dele, problema dela, cada um cuida de si, eu não me meto com a vida de ninguém. Isso não é uma atitude de uma pessoa espiritual. Pessoas espirituais agem espiritualmente, se importam, amam o próximo e querem que aquele irmão e que aquela irmã voltem a ser pessoas como eram outrora. E deve ser feito isso com espírito de mansidão, com toda a humildade. Por quê? Porque se nós não cuidarmos de nós mesmos, nós também cairemos ao sermos tentados e talvez agiremos de modo pior do que aquele irmão ou aquela irmã.